Boa noite, vamos iniciar agora o estudo dos motores trifásicos dentro da disciplina Máquinas Elétricas. Eu sou o professor Eduardo J. Nogueira, estamos em tempo de quarentena devido à Covid-19. Então, vamos começar prestando atenção em algumas observações importantes. O motor é fundamental em todas as atividades do homem. Ele está na base de todos os processos. A gente sempre encontra um motor como fornecedor de energia mecânica. Por exemplo, os motores servem para acionar bombas d'água, que podem irrigar pequenas plantações, pode também bombear água para um reservatório de uma residência, por exemplo. Na indústria, o motor aparece na base de todos os processos. Quando ocorre uma falha em um motor e há a parada de uma linha de produção, é preciso entrar em ação uma equipe de profissionais com habilidades em elétrica e em mecânica para resolver o problema o mais rápido possível. Então, tendo em mente essa importância, isso nos dá motivação para a gente aprender os conteúdos teóricos e práticos que envolvem os motores trifásicos de indução, tá? Ou motores de indução trifásicos, né? MIT, motor de indução trifásico. Então, daqui para frente, quando você ver essa sigla, saiba que se trata do motor de indução trifásico. Então, o MIT, da família dos motores elétricos, é o que mais se desenvolveu e teve a maior aplicação. Em primeiro lugar, devido à robustez dele. Então, desde que não sejam extrapoladas as especificações desse motor, de um motor trifásico de indução, ele é máquina para funcionar por décadas, tá? Sem apresentar problemas. Em segundo lugar, vem a flexibilidade em relação às ligações e tensões. Então você pode ter um mesmo motor trifásico de indução que funciona em várias tensões de alimentação diferentes. Bom, no mínimo duas, tá? Duas é de praxe, mas você pode ter de 4, até 6 tensões de alimentações diferentes. Tá? Em terceiro lugar, com o desenvolvimento da eletrônica de potência, surgimento dos inversores e outros controladores eletrônicos, o motor trifásico passou a ser muito fácil de se controlar. Tá? Ele aceita com facilidade que sejam alterados os seus parâmetros de funcionamento, desde a partida até limite de rotação. Tá? Então, estudar motor trifásico é de fundamental importância para o engenheiro eletricista, aquele que atua na área de eletrotécnica, para o engenheiro eletricista que atua na área de eletrônica, para o engenheiro mecatrônico e para o engenheiro mecânico também. Tá? Então, para todos esses profissionais é fundamental entender o motor elétrico trifásico. Então, dominar os conhecimentos sobre as máquinas elétricas é conhecer o seu circuito e funcionamento.
Tá? Então, esse deve ser o objetivo de todo engenheiro que pretenda trabalhar com máquinas elétricas, trabalhar na indústria. Tá? Então, nós devemos ressaltar que os circuitos podem ser tanto circuitos internos do motor, quanto circuitos externos que fazem o controle desse motor. Fazem acionamento e controle. Tá? Então, o engenheiro deve conhecer como manter uma máquina, ou seja, detalhes de manutenção dessa máquina. Então, a vida do engenheiro dentro do seu trabalho, em contato com as máquinas elétricas, está em sua volta, né? Ele tem que estar utilizando os conhecimentos teóricos e práticos sobre motores elétricos no seu ambiente de trabalho. Então, na instalação de uma nova máquina, é fundamental que o engenheiro estude os parâmetros de ligação, utilização e manutenção dessa máquina. Tá? Se você é um engenheiro de uma indústria, chegou uma máquina nova que vai ser instalada, então primeiro você tem que estudar os manuais daquela máquina. Tá? Não é sair ligando e de qualquer jeito e só abrir o manual na hora que der problema, não. Primeiro você tem que estudar para depois botar a mão na massa, ou seja, para depois fazer a instalação, colocar em funcionamento, tá? Então, quando da utilização, depois que ela já está em funcionamento, né, é fundamental conhecer todo o conjunto de informações que garantam que a máquina esteja apta a ser solicitada em seu melhor rendimento. E por último, na ocorrência de um sinistro, né, deu defeito, aconteceu alguma coisa fora do normal com essa máquina, é preciso que se tenha conhecimento sobre ela para repará-la e colocá-la novamente em funcionamento no menor espaço de tempo possível. Olha, tem uma coisinha importante que muitas vezes as pessoas não atentam para isso. Você pode ter uma máquina que custa milhões de reais e ela pode parar por causa de um fusível que custa centavos, por causa de um parafuso que custa centavos, tá? Então é preciso que você conheça esse universo. Isso é trabalho do engenheiro. Tá? Então o engenheiro tem que estar envolvido com isso no seu dia a dia. Na sequência, nós vamos ver um vídeo que está lá no YouTube, nesse endereço aqui, nesse canal. Tá? É um vídeo de pouco menos que 5 minutos, muito didático, facilita bastante a compreensão. Os motores de indução são as máquinas elétricas mais comumente usadas. Eles são mais baratos, resistentes e fáceis de manter comparado às suas alternativas. Neste vídeo, nós iremos aprender o funcionamento de um motor trifásico com gaiola de esquilo. Ele tem duas partes principais, o estator e o rotor. O estator é a parte estacionária e o rotor é a parte rotativa. O estator é feito através de lâminas de aço finas com ranhuras com alta permeabilidade dentro de uma carcaça de aço ou ferro fundido. O enrolamento é colocado em ranhuras no estator. Quando uma corrente alternada trifásica passa através dele, algo muito interessante acontece. Ele produz um campo magnético rotativo. Para melhor entender este fenômeno, considere um rolamento trifásico simplificado com apenas 3 bobinas. Um fio, sendo atravessado por esta corrente, produz um campo magnético em volta dele. Agora, para este arranjo especial, um campo magnético é produzido por uma corrente trifásica,
como é mostrado. No instante particular, com a variação da corrente, o campo magnético toma uma diferente orientação. A partir dessas três posições, fica claro que é como um campo magnético de força uniforme rodando. A velocidade de rotação do campo magnético é conhecida como velocidade síncrona. Suponha que você está colocando um condutor fechado dentro dele. Uma vez que o campo magnético é flutuante, uma força eletromotriz irá ser introduzida no circuito de acordo com a lei de Faraday. A FM irá produzir uma corrente através do condutor fechado. Então, acontece que a corrente está circulando no condutor fechado dentro do campo magnético. Isto produzirá a força magnética no condutor fechado, de acordo com a lei de Lorentz. Então, o condutor fechado irá começar a rotacionar. Um fenômeno semelhante acontece dentro de um motor de indução. Em vez de um simples condutor fechado, algo muito semelhante a uma gaiola é usado. Uma corrente trifásica alternada passando através do enrolamento do estator produz um campo magnético rotacional. Então, como no caso anterior, a corrente será induzida nas barras da gaiola, cujo está em curto com os anéis, e esta irá começar a girar. Este é o motivo que este motor é chamado de motor de indução. A eletricidade é induzida no rotor por indução magnética ao invés de uma conexão elétrica direta. Para melhorar a indução eletromagnética, lâminas de ferro isoladas, que são pequenas fatias de ferro, certificam que a corrente de Foucault será mínima. Esta é outra grande vantagem do motor de indução trifásico. Ele mesmo se dá a partida. Você pode perceber que o campo magnético e o rotor estão girando. Mas em que velocidade o rotor gira? Para obter essa resposta, vamos considerar diferentes casos. Considere um caso em que a velocidade do rotor é a mesma velocidade do campo magnético. Uma vez que ambos giram à mesma velocidade, os condutores vão sempre experimentar um campo magnético constante. Assim, a FM e nem a corrente serão induzidas, significando zero de força nas barras do motor, de modo que o rotor vai gradualmente desacelerar. Assim que o rotor desacelera, ele vai sentir um campo magnético variante. Assim, a corrente será induzida e a força irá aumentar novamente e o rotor irá acelerar. Resumindo, o motor nunca poderá acelerar até a velocidade do campo magnético. Ele gira numa velocidade específica, cuja é minimamente menor que a velocidade síncrona. A diferença entre as velocidades síncrona e a velocidade do rotor é conhecida como escorregamento. Forças rotativas mecânicas são transferidas por meio do eixo. Em suma, em um motor de indução, a energia elétrica é introduzida pelo estator e tirada do motor. A rotação mecânica é recebida do motor. A perda de energia durante a operação do motor é dissipada em forma de calor. Então, um ventilador na outra extremidade ajuda a resfriar o motor. Bom, muito obrigado e até mais. Vamos falar agora do princípio de funcionamento do motor trifásico. Bom, nós havíamos estudado o motor monofásico de indução e agora estamos estudando o motor trifásico de indução. Bom, o que eles têm de semelhante basicamente é só o rotor do tipo gaiola de esquilo. Primeiro, nós precisamos relembrar alguns conceitos sobre o sistema trifásico, que isso aí deve ter sido aprendido na disciplina de circuitos elétricos. Bom, quando você está estudando circuitos elétricos, seja em livros, seja em apostilas, seja na web, as notações usadas pelos autores costumam ser diferentes, tá? Então, muitos autores chamam as três fases de A, B e C, outros chamam de RST, outros de fase 1, fase 2, fase 3, tá?
significam a mesma coisa, mas para quem está aprendendo costuma gerar um pouco de confusão. Bom, então vamos nos familiarizar um pouco com essas notações. Tá? Então, quando eu digo VAN, é tensão entre a fase A e o neutro. Aqui o referencial é o neutro. Isso aí é também chamado tensão de fase. Quando o autor chama as três fases de A, B e C. Quando ele chama de R, S e T, aí seria V de R em relação a N, ou seja, tensão da fase R em relação ao neutro. VBC significa tensão da fase B em relação à fase C. Isso aí já é uma tensão de linha, já não é mais uma tensão de fase. Tá? Relembrando que tensão de fase é tensão entre fase e neutro, tensão de linha é tensão entre duas fases. Então, VBC seria a mesma coisa que VST. Então, tensão da fase S em relação à fase T. Isso aqui não é T de terra, é T de fase T. Agora, olha essas duas notações, VAB e VBA. Olha, isso significa tensão da fase A em relação à fase B. Isso aqui significa tensão da fase B em relação à fase A. Qual a diferença? Aqui a fase B foi tomada como referencial. Aqui já foi a fase A que foi tomada como referencial. O módulo dessas duas tensões é a mesma, só que elas estão 180 graus defasadas. Então não significa a mesma coisa, tá? São diametralmente opostas. Sistema trifásico aí com as três fases denominadas de RST. Esse gráfico mostra as formas de onda das três tensões de fase, ou seja, tensões entre fase e neutro. Essa onda azul é a da fase R, tomando como referência o neutro. A preta da fase S, tomando como referência o neutro, e a vermelha, fase T, tomando como referência o neutro. Observe aqui. Quem está adiantado, quem está atrasado. No sistema trifásico, a fase R é adotada como referencial, tá? Então, vamos pegar aqui o zero ascendente da fase R, que é essa onda azul. O que é zero ascendente? É a passagem da onda pela linha de tensão zero ou corrente zero, no instante que está mudando de negativo para positivo. Então, isso é um zero ascendente. Já isso aqui é um zero descendente, né, que está passando pelo zero, mas trocando de positivo para negativo. Então, vamos pegar esse zero ascendente. Quando ocorreu o zero ascendente da fase R, o zero ascendente da fase T já tinha ocorrido 120 graus antes. O da fase S veio a ocorrer 120 graus depois. Então, eu posso dizer o seguinte, que tomando como referência a fase R, a fase S está 120 graus atrasada e a fase T está 120 graus adiantada. Fasorialmente, é isso aqui, ó. Então, temos aqui os fasores representando as três fases. Fase R, que está na direção 0 grau. Fase T, 120 graus. E fase S,
menos 120 graus, né? Ou 240 graus. Ok? Então, recordando o que são fasores, né? Fasor é um vetor girante. Então, você imagina esses três vetores aqui girando no sentido anti-horário. Isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui um fasor. A projeção desse vetor que está girando no eixo vertical produz essa onda aqui, que é uma senoide, cuja equação é essa aqui, ó. A seno de ômega t mais φ, onde ômega é a frequência angular em radiano por segundo, t é o tempo em segundo, tá? E φ é o ângulo em radianos, tá? Se você colocar ângulo em graus nessa fórmula aqui, você não vai obter o f de t esperado, tá? Isso aqui foi feito para radianos. Bom, se a projeção for feita no eixo horizontal, aí nós vamos ter essa equação aqui, ó, vai ser uma cossenoide. Tá? Então eu posso representar esse fenômeno ondulatório aqui como uma senoide ou uma cossenoide. Tá? Em eletrotécnica, quase sempre se usa a senoide. A cossenoide é muito utilizada em telecomunicações para conseguir a simplificação das equações utilizando a lei dos cossenos. Tá? Bom, esse φ aqui só faz sentido se eu for comparar duas ondas, uma em relação à outra. Se eu estiver trabalhando com uma onda só, essa equação de cima aqui é simplificada para isso aqui. Eu posso desaparecer com o φ. E a de baixo, a mesma coisa. Tá? Então, só faz sentido eu fazer comparação de fase entre duas ou mais ondas. De uma onda com ela mesma não faz sentido. Agora vamos ver tensão de linha. O que é tensão de linha? Tensão entre duas fases. Ela é a diferença entre a tensão de uma fase e da outra fase. Por exemplo, se eu quero saber a tensão que eu vou ter entre a fase R e a fase S, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a diferença entre o vetor R e o vetor S. Olha, somar vetores nós sabemos, né? E fazer diferença entre vetores, um vetor menos o outro. Como é que eu faço R menos S? Para fazer R menos S, eu rebato o vetor S com o mesmo módulo e mesma direção, só que no sentido oposto. Então aqui está o vetor S rebatido, faço a soma dele rebatido com o vetor R. E aí vou obter esse vetor que está aqui como U 2. Tá? Esse aqui é o vetor diferença entre R e S. Tá? Ora, o módulo desse vetor será a raiz de 3 que multiplica o módulo de R e o módulo de S. Isso num sistema equilibrado, né, onde as tensões são todas iguais. Tá? Então, com seus conhecimentos de geometria e trigonometria, você pode provar que isso aqui é verdade. Eu não vou gastar esse tempo. Tá? A mesma coisa, se eu quiser encontrar o vetor diferença entre S e T, eu rebato o vetor T para cá, faço a soma dele rebatido com o vetor S, eu vou obter esse vetor aqui, o 2, 3. Algo semelhante para o vetor T com o vetor R. Aí eu rebato o R para o lado de cá, obtenho isso aqui. Olha, se você observar aqui, esse ângulo entre os três vetores que representam as tensões de linha
formam entre si também ângulos de 120 graus. Então, assim como V de fase, as 3 vezes de fase estavam defasadas 120 graus, os 3 vezes de linha também estarão 120 graus entre si. Bom, como tirar proveito disso para produzir um campo girante? Olha, vamos pegar um caso do motor elétrico mais simples com um par de bobinas por fase. Isso aí seria um par de polos. Então, eu tenho aqui uma bobina representada nessa cor verde-limão aqui para a fase 1, uma na cor vermelha para a fase 2 e uma na cor azul para a fase 3. Então, se eu traçar uma linha do centro dessa bobina azul para o centro da outra bobina azul que está diametralmente oposta, fizer a mesma coisa para as 3 bobinas, eu vou ver que essas linhas se cruzam formando ângulos de 120 graus. Bom, 120 graus você sabe que é 2π/3 radianos, né? Então, se as 3 tensões estão defasadas entre si de 120 graus, as 3 correntes também estarão defasadas 120 graus entre si. E o fluxo magnético de uma fase em relação ao fluxo magnético da outra também vai estar defasado 120 graus. Ora, se eu fizer essa montagem aqui, ó, colocando 3 bobinas e um ímã no centro, preso por um eixo, mais um eixo que permite o giro desse ímã, e aplicar as correntes das 3 fases nas 3 bobinas, esse ímã vai começar a girar na mesma frequência de giro do campo, ou seja, se a frequência é 60 Hz, isso aqui vai dar 3.600 RPM, né, rotações por minuto, corresponde a 60 voltas por segundo. Isso aí seria um motor síncrono. Aqui nós não estamos estudando motor síncrono, mas o motor síncrono seria aquele em que o rotor acompanha a velocidade de rotação do campo. O motor trifásico de indução, o rotor gira numa velocidade um pouco menor do que a velocidade do campo. Depois nós vamos ver por quê. Bom, como o nosso rotor não é um ímã, não é um ímã permanente, nosso rotor ele vai receber correntes induzidas. Ele vai produzir um campo. Agora, se ele girar na mesma velocidade do campo giratório do estator, não vai haver tensão induzida, tá? Então, por isso que o motor de indução não consegue girar na velocidade síncrona. Ele tem que ter uma diferença que é chamada de escorregamento, tá? Isso aí com figuras estáticas não é muito fácil de se explicar. Mas vamos para o slide seguinte. Temos aqui mais umas figuras estáticas e temos aqui um GIF animado. Observa a situação aqui nesse instante aqui de ângulo 0 grau. O campo magnético resultante está nessa direção aqui, ó. 60 graus depois, o campo girou 60 graus no sentido horário. Quando foi para 120 graus, mais 60 graus, ele girou mais 60, né? Então aqui ele estava na posição
na posição 60 graus, aqui ele foi para 0, aqui ele foi para menos 60, aí continua girando a cada 60 graus elétricos aqui, ele gira 60 graus mecânicos, tá? Vamos olhar nesse GIF animado que fica bem mais fácil de entender. Então isso aqui seria a corrente da fase R, corrente da fase S, corrente da fase T. Essas senoides aqui que você está vendo. Bom, o que acontece com o campo de cada uma? Olha, ele cresce num sentido, passa por 0, decresce, passa por 0, vai no sentido oposto e fica variando senoidalmente, tá? Como as bobinas desses campos estão posicionadas formando ângulos de 120 graus, olha como é que ficam as direções de cada campo individualmente. Quando você soma os efeitos desses 3 campos, o campo resultante se torna girante. Você tem um campo que está girando, tá? Bom, a velocidade de giro vai depender da quantidade de polos que nós temos por fase. Tá? De pares de polo por fase. Bom, esse vídeo vai continuar num próximo.